Olá, amada igreja, estamos mais uma vez juntos aqui a fim de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje ela tem o título Mais Deus e se encontra em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Entretanto, nós vamos estar lendo só 3 versículos para ganharmos tempo, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 8. E eu gostaria de pedir você, com sua família, separe esse momento para estudarmos essa preciosidade da palavra de Deus, né? Então, Efésios 2, capítulo 2, versículo 4, 5 e 8 diz assim: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 8 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que mensagem maravilhosa contida nessa carta que Paulo está escrevendo ali à igreja em Éfeso. Há 2 domingos anteriores, nós estamos dando sequência a esses estudos a partir dessa carta que Paulo escreveu ali para a igreja em Éfeso, né? A primeira lição, Paulo tratou ali das bênçãos espirituais para a sua amada igreja, para o seu povo escolhido, na figura da Trindade, né? E domingo passado nós estudamos a oração que Paulo fazia incessantemente, constantemente, para com os irmãos ali em Éfeso. E na sua oração ele orava para que os irmãos tivessem o espírito de sabedoria, né? Esse espírito de sabedoria iria abrir os olhos dos corações, iria iluminar os olhos dos corações dos irmãos ali em Éfeso. Para quê? Para que eles pudessem enxergar a grandeza ou as grandezas de Deus manifestada em Jesus Cristo. E faço as palavras de Paulo, queridos irmãos, as nossas, que nós estejamos também orando para que Deus, né, o Espírito Santo de Deus nos ilumine e tenhamos aí os nossos olhos abertos para ver o poder de Deus manifestado em Jesus Cristo, na sua palavra, em nossas vidas. Então Paulo vai descrevendo até o versículo 23 do primeiro capítulo a grandeza de Deus, ou manifestada em Jesus Cristo. O capítulo 2, que é o nosso texto, né, básico da lição de hoje, ele inicia assim: Ele vos deu vida. Então vejo aqui, irmãos, que o capítulo 2 é uma continuação do capítulo 1. Paulo continua aqui falando da grandeza de Deus manifestada em Jesus Cristo. Esse Ele aqui é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus, né? Mostrando que Jesus nos vivificou, Jesus nos deu vida. Ora, se Paulo está falando que Ele nos deu vida, Paulo já está mostrando aqui a nossa condição. Condição esta de estarmos mortos, né? A condição que os irmãos ali em Éfeso estavam mortos antes de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a condição de todos nós. Antes de aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, todos nós nos encontramos nessa situação, nesta condição de mortos espiritualmente, separados espiritualmente de Jesus Cristo, né? E a gente vê aqui que Paulo, ele está falando, mostrando essa condição de mortos aí, né, onde ele diz: estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Essa é uma condição que Paulo já de início está falando aqui que é universal. Todos se encontram nessa condição. Aqui Paulo já está mencionando, olha, tanto os gregos quanto os judeus, porque mais à frente ele vai falar mais especificamente para gregos e judeus, ele volta essa tônica, né, dessa dificuldade dali dos novos crentes em Cristo Jesus, dos judeus aceitarem os gregos e vice-versa, mas aqui ele reforça, olha, todos estão nessa condição de mortos antes de aceitar Jesus, né? E todos, ao aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, pela fé, crendo em Cristo Jesus, saem dessa condição de mortos espiritualmente e passam a ser vivificados
passam a ter vida. Então, ele vos deu vida, né? 1 João 5, 1 João, vamos lá em 1 João, que fala sobre essa situação. 1 João capítulo 5, versículo 1, depois o versículo 4, o versículo 18, fala sobre isso. Olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Veja o versículo 4. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Lá no versículo 18 diz assim: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Eu estou lendo esses versículos em 1 João, porque isso vai mostrar exatamente o que Paulo está falando aqui aos irmãos ali em Efésios. Paulo mostra, Paulo vai, como eu posso dizer aqui, Paulo ele pinta aqui um retrato tão desolador, queridos, da condição humana, em contraste ao verso 4. Verso 4 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, antes, porém, ele vai pintar esse quadro desolador da condição humana aí. E que quadro é esse? A condição de viver sob o pecado, debaixo do pecado. E aí ele vai dizendo, ó, dos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe? É o próprio diabo, é o maligno. Então ele mostra a condição aqui de quem está morto espiritualmente, quem está distante de Deus, quem não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está nessa condição de prisão maligna. De prisão maligna. Verso 3, ele ainda vai falando, entre os quais todos nós também antes andávamos. Ele mostra a nossa condição, que nós nos encontrávamos antes de ter Jesus Cristo. Então, todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira. Por que por natureza? Porque essa era a condição transmitida ao homem, né, por meio da desobediência de Adão, dali do primeiro casal, né, de Adão e Eva. A partir do momento que eles desobedeceram, então, o que acontece? O homem passa a ter o pecado original. Já nascemos nessa condição de mortos, de separados, distanciados de Deus, por causa do pecado original, do pecado ali transmitido por Adão e Eva. Né? Essa é a situação que nós vemos em Romanos, vamos ver lá, Romanos 2, Romanos 3, melhor dizendo, versículo 23, um versículo bastante conhecido, porque todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Né? Então, Paulo, ele pinta esse retrato aí tão desolador. Essa é a condição. Só que aí, ele volta, né? Como se ele estivesse voltando esse início do primeiro versículo. Ele vos deu vida. Por quê? Porque, mas Deus, né, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Então, veja só, Deus, pelo próprio Deus, pelo desejo do próprio Senhor, Deus, Criador, né? Pelo próprio Deus, ele acaba nos tirando de duas situações. A primeira é dessa escravidão do diabo, de vivermos sob o jugo aí, né, a condição de pecadores perdidos eternamente. Então ele nos tira dessa escravidão do diabo. A segunda situação é da própria justiça de Deus. Porque, vejam só, irmãos, no atributo de Deus de justiça, todos nós estávamos condenados. Não é verdade? Mas, Paulo vai falando aqui, mas Deus, que é rico em misericórdia,
Veja que ele não tem simplesmente um atributo da misericórdia, mas ele tem a abundância em misericórdia. Ele é rico em misericórdia, né? É assim a expressão que Paulo coloca aqui, que é rico em misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, né, renovam dia a dia, ela não tem fim, ela é abundante, ela é rica. E aí Paulo vai mencionar isso, mas Deus, o próprio Deus, ele vai excluir, queridos irmãos, aqui qualquer consideração de mérito humano para alcançar a salvação. Qualquer condição ou consideração de esforço humano para atingirmos a nossa salvação eterna. Né? Qualquer habilidade humana, Deus não dá essa condição. Porque a única condição que Deus dá para alcançarmos a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo vai continuar falando isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, olha o verso 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, estando nós ainda mortos, Deus nos esperou, nos deu vida, né? E depois anunciou o seu plano de salvação. Não foi assim. A nossa condição é de mortos, mas estando ainda separados, mortos espiritualmente, né, nos nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando eu estava estudando isso aqui, queridos irmãos, eu confesso que a minha mente voltou-se lá para o profeta Ezequiel. Exatamente, né? A passagem da visão do Vale dos Ossos Secos. A mesma iniciativa que Deus teve de apresentar um plano de salvação, de criar um plano salvífico para as nossas vidas, nós podemos ver ali na visão do profeta Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Lá no capítulo 4, se os irmãos forem Ezequiel 37, versículo 4, diz assim, Deus falando ao profeta, né? Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos. Então Deus falou assim, você vai profetizar sobre essa visão que você está tendo aí de ossos secos, né? Sequíssimos, né? Em algumas versões, e diz assim, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, qual era a condição ali? Na visão de Ezequiel, os ossos estavam secos, sem vidas, mortos. E é nessa condição que Deus fala a Ezequiel, fala para eles, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Né? Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. A iniciativa foi de Deus. Estando mortos, Deus ia dar vida para eles, para que eles soubessem que Deus era o Senhor. A mesma coisa aqui, agora, nas palavras de Paulo. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Né? E aí, entre parênteses, nós temos, pela graça sois salvos. O que é graça, irmãos? O que é graça? Graça é um presente de Deus. Nós fomos presenteados com o seu Filho. Graça é o dom de Deus, né? Por isso que no verso 8 ele fala, porque pela graça sois salvos. Através do presente de Deus é que nós somos salvos, não por méritos humanos, não por esforços humanos, né? Não por habilidades nossas próprias, né? Mas pela graça sois salvos por meio da fé. Outra questão, qual é o meio? A fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. E Paulo completa dizendo aqui no verso 9, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então a minha salvação não é pelas obras, como muitas religiões dizem aí, queridos. Você precisa conhecer a palavra de Deus e ver
que a salvação, a nossa salvação eterna, voltarmos para Deus, termos a garantia de uma vida após a morte física, termos uma vida com Deus, é através da fé em Cristo Jesus. Foi nessa passagem aqui, em Romanos também, né, em tantas outras que mostram que salvação é pela fé, que os irmãos sabem que foi o motivo principal, né, que quando Lutero olha aquilo ali e depara com essa realidade, com essa verdade, que a salvação é pela fé e não são por pagamentos de indulgências, né, por pagamentos de votos, por obras, que Lutero faz aquele racha, né, racha dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana, né? O protestantismo, né? E ali vai Lutero, vai Calvino, né? Seguindo essa mesma linha, né? Em relação à salvação. Salvação é pela fé. Quando Lutero depara com aquilo ali, ele fala assim: olha, então estamos ensinando tudo errado. A salvação não são pelas obras. É bem verdade que as obras são consequências da minha vida, evidência da minha vida com Deus. E o Tiago vai falar sobre isso. Se os irmãos buscarem o livro de Tiago, né? Tiago, lá no capítulo 3 de Tiago, né? No capítulo 2, ele fala: a fé sem obras é inútil. É inútil, por quê? Porque realizar as obras, fazer as coisas boas, fazer as obras, praticar as obras é consequência da minha vida com Deus. É um fruto, né? É uma consequência. Então, aqui fica muito claro, as obras são consequências vitais, né, de uma evidência, de uma vida com Deus, queridos. Paulo deixa claro aqui na sua carta, né? A salvação é pela graça, pelo presente de Deus, mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Fica aqui, eu vou terminar essa lição de hoje fazendo a pergunta que o autor da nossa lição deixa ali, que é: você explicaria o que é salvação diante dessa carta que Paulo escreve ali aos Efésios, diante dessa lição que estudamos, que está tão claro, tão explícito ali? A salvação é pela fé em Cristo Jesus, né? A salvação foi dada pela graça mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Não é por obra alguma, não é por mérito algum humano, mas pela fé que temos em Cristo Jesus. Está muito claro aqui nessa carta que Paulo escreve aos irmãos ali em Efésios. Que Deus possa, queridos irmãos, completar na vida dos irmãos aquilo que lhe faltar, a dúvida que possível você possa ter, mas que Deus possa te dar, como Paulo falou, um espírito de sabedoria, né? Para que os seus olhos, os olhos do seu coração sejam iluminados ao ponto de você entender que salvação é pela graça de Deus, mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.